Vamos dar continuidade à nossa série, estudando o livro de Tiago. Lembrando ainda, o nome da série continua o mesmo, Olhos Fitos no Senhor Jesus, amém? Só que falando sobre o que nos ensina então o livro de Tiago. E o título para essa noite é Amando como a nós mesmos. Vamos ler então o que diz a palavra do Senhor? Tiago 2, vamos ler do versos 1 até o 13. Vamos lá. Desculpa, né? É 1 a 12. Não, 13 mesmo, né? É. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre o homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino de que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Por aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Amém, Senhor. Que mais uma vez possamos ser exortados e transformados pela Tua palavra, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a entender, mas não somente a entender, mas a viver a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, como vocês sabem, o propósito do livro de Tiago é nos encorajar e ao mesmo tempo desafiar e colocar em prática aquilo que cremos. Como eu disse lá no primeiro sermão do livro de Tiago, que Tiago é um manual de instruções para a vida do crente. Então, o propósito desse livro é exatamente isso, colocar em prática, é isso que o manual faz, não é isso? O manual te diz o que fazer e você vai lá e coloca em prática, você vai lá e faz o que está escrito no manual. A mesma coisa é o livro de Tiago. Tiago nos diz, aliás, a Bíblia toda é assim, mas especialmente no livro de Tiago, Tiago nos diz o que fazer e nós precisamos colocar isso em prática. E claro que para que possamos fazer isso, nós precisamos saber aquilo que cremos. Não é isso? Precisamos conhecer o nosso Jesus, precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a Bíblia que nós temos nas mãos. Então é necessário estudar, é necessário meditar na palavra, é necessário tomar tempo com a palavra do Senhor. É isso que a gente tem dito nessas últimas semanas. Então, o que eu estou dizendo aqui, gente, não é que você tem que ser crente só quando você vem à igreja. Você não tem que viver a Bíblia, que viver o que você prega só quando você vem à igreja, 2 horas por semana, aos domingos. Ou quando você vai ao grupo dos lares, ou quando você vai ao grupo dos jovens. Você tem que ser crente o tempo todo, como eles dizem aqui na Inglaterra, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos que viver isso todos os dias, todas as horas. É isso que diz a palavra, ok? Então,
Notem aqui que Tiago era o tipo de pregador que ele não ia de mansinho quando ele queria falar alguma coisa, ele ia direto ao assunto, ele ia direto ao assunto que ele queria expor, que era o que estava acontecendo na igreja. Nesse caso, estava acontecendo na igreja a acepção de pessoas, estava acontecendo problemas internos, não somente com os de fora, mas também com os de dentro. Estava existindo ali acepção, em alguns casos, principalmente com quem visitava a igreja, e nós precisamos tomar cuidado com isso, ok? Então ele tratava desses assuntos muito diretamente, ele ia realmente direto ao assunto, ok? E ainda ele quer nos despertar, vamos dizer assim, para nós pararmos de brincar de ser igreja, porque muitas vezes nós brincamos de ser igreja, não é isso? Nós vamos ao culto, nós participamos das coisas da igreja, mas acabou ali, vou para casa e minha vida segue. Nós não pensamos no que foi pregado, nós não pensamos na exortação da palavra, nós não pensamos em orar, nós não pensamos em ajudar o próximo, nós não pensamos em passar tempo com quem professa a mesma fé que a gente, pelo contrário, preferimos passar tempo com aquele que zomba da palavra, que faz piadinha, que faz gracejos, isso aí é bom. Agora, passar tempo com quem professa a mesma fé que a gente é mais difícil, né? Tirar um tempo de oração, tirar um tempo para orar por um irmão, para orar por uma irmã, tirar um tempo, talvez, de meditar na palavra, isso é brincar de ser igreja. É isso que o Tiago está falando assim, gente, vamos parar de brincar de ser igreja, precisamos levar isso a sério. Afinal de contas, quem nos chamou foi o Senhor Jesus Cristo, foi Ele quem nos chamou. Ele nos chamou para sermos embaixadores dele aqui na terra. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, não é isso? Então, vamos lá. Então, Tiago 2 começa a ensinar que a nossa fé deve ser trabalhada com aqueles que estão ao nosso redor. Isso se chama comunhão, exatamente. Então, nós precisamos começar a trabalhar com aqueles que estão ao nosso redor. E, consequentemente, com aqueles que o Senhor vai trazer para nós. Isso se chama evangelismo, ok? Então, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Quando a gente vê lá os 5 propósitos da igreja, eles estão todos ligados um no outro. Não tem como separar. Ali não são 5 propósitos separados. Ali são 5... Ali existem 5 propósitos ligados em um só, que o final das contas é levar pessoas a Cristo. Ganhar almas para Cristo. Esse é o nosso propósito, glorificar o Senhor dessa maneira, magnificar o Senhor dessa maneira, fazendo missões, trazendo gente para a membresia da igreja, trabalhando maturidade, fazendo que vocês cresçam na maturidade no Senhor e trabalhando em prol do reino que é ministério. Então, estão vendo? Todos os 5 propósitos ali estão interligados, não tem como separá-los, não existe essa separação. Nós só subdividimos ali para ficar mais fácil para entendermos, mas todos nós fazemos todos eles e devemos fazer todos eles. Então é isso que Tiago está falando. Só que, para ser bem honesto com nós mesmos, uma das áreas mais difíceis na igreja e para o crente é o relacionamento pessoal. É uma área muito difícil de ser lidada. É ou não? Vocês concordam comigo? Relacionamento interpessoal é difícil. É difícil entre pai e mãe, é difícil entre esposa e marido, é difícil entre pai, mãe e filhos, é difícil. Imagina entre irmãos, pessoas que pensam diferente, pessoas que vivem de maneira diferente, que têm talvez um nível de cultura diferente do seu, talvez viveu numa cultura diferente da sua, num país diferente do seu, como nós temos muitos aqui. Ou seja, ele ou ela viveu e vive uma realidade completamente diferente da sua. Completamente diferente. E isso é difícil de lidar. É ou não é, Lara? Você casou com uma pessoa com uma cultura completamente diferente da sua. Às vezes tem choque, não é? Não é verdade? Se nós, que falamos a mesma língua, viemos do mesmo lugar, tem choque, imagina, né? Eu imagino que seja ruim para você também, Howard, às vezes. É? Viu? É. Né? É difícil, muito difícil. E aí, quando nós falamos, então, de igreja, a coisa parece que piora. A coisa parece que é aí que a coisa estreita mesmo. E é isso que nós vamos falar essa noite, ok? Então, existem pessoas, gente, amáveis.
Existem pessoas muito fáceis de amar. Existem pessoas que é muito fácil se aproximar delas. Mas existem alguns que é só pela misericórdia, como diriam aí alguns. Só pela misericórdia, aquele irmão e aquela irmã. Né? Mas existem pessoas que são fáceis de amar. Então esses fáceis de amar, a gente quer perto da gente. Mas aqueles que não são tão fáceis assim, a gente quer longe. A gente quer ver bem longe. Né? Então Tiago ele está aqui, de certa maneira, olhando diretamente dentro dos nossos corações para nos desafiar a mudar. Ele está falando, olha, você precisa mudar. Tiago, através do Espírito Santo agora, falou para a igreja lá, 2000 anos atrás, e está falando para mim e para você. Nós precisamos mudar. Como? Aprendendo com a palavra. Não adianta eu te dar fórmula mágica, não adianta eu te dar estudo de algum livro excelente, de algum pregador, não. É você que precisa querer mudar. Você precisa pedir para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você precisa querer. Lembra que eu sempre tenho falado isso? Olha, isso é uma questão de atitude. A sua atitude tem que ser, eu quero mudar. A sua atitude tem que ser, eu quero fazer diferente de uma vez por todas. A atitude tem que ser nossa. E aí o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Então é assim que deve ser. Amém? Ok. Então como nós temos lidado com os nossos relacionamentos? Vamos lá, vamos ser honestos agora. Como nós temos lidado com os nossos relacionamentos? Então, vamos usar a palavra aqui, os ensinamentos de Tiago, e vamos tentar responder a essa pergunta, de algumas maneiras práticas. Então, princípio básico. Olha só, olha uma coisa interessante. Toda vez, olha, Paulo usou isso, Paulo usou muito isso, Pedro usou muito isso nas suas epístolas, ok? E olha só, toda vez que começa assim, ó, meus irmãos, olha como começa, meus irmãos, como crentes em nossos, ou seja, mais uma vez eu repito, Tiago está falando com a igreja, ele não está falando para os de fora, ele está falando para a igreja, então ele está falando para mim e para você. Ele está dizendo assim, meus irmãos, ok? Ou seja, ele vai direto, e aí depois que ele diz meus irmãos, ele vai direto ao assunto, vocês estão agindo de maneira errada. Meus irmãos, corrijam. Meus irmãos, mudem de atitude. Meus irmãos, parem de agir assim e ajam assim. Meus irmãos, vocês estão errados. Todas as vezes vai ser assim. Todas as vezes, ok? Vocês estão demonstrando favoritismo com as pessoas. Só que o ponto aqui não é nem tanto o mostrar esse favoritismo. O problema todo, gente, é a razão pela qual nós demonstramos esse favoritismo. Porque é normal, veja bem, o que eu estou dizendo aqui, vocês não podem me entender mal. O que eu estou dizendo é assim, que não é que você não pode ter mais afinidade com um ou com outro. Afinidade é uma coisa, favoritismo é outra coisa. Ou seja, se eu puder ajudar da mesma maneira duas pessoas e eu escolho ajudar só uma, isso é favoritismo. Se eu puder abençoar da mesma maneira duas pessoas e eu escolho abençoar só uma, isso é favoritismo. Ok? Afinidade é normal você tem mais afinidade com alguns, menos afinidade com outros, você toma café com alguns, sai para conversar com alguns, mais vezes do que você sai com outros, isso é normal, isso a gente tem, isso é amizade. Não é isso? Quanto mais relacionamento você tem, você constrói um nível de amizade maior e você passa mais tempo com essa pessoa, isso é perfeitamente aceitável. O que nós não podemos é ter favoritismo, é isso que o Tiago está dizendo. Então, precisamos entender bem quando Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, que não exista favoritismo entre vocês. E quando ele diz meus irmãos, ele está dizendo para crentes. Quem é crente, quem pode ser chamado de crente? Aquele que professa a mesma fé que nós professamos. Não é isso? Nesse caso aqui, o crente, a gente sabe que o crente, a gente pode ampliar a palavra, mas o que eu estou dizendo aqui é nesse caso para nós dois aqui. Para nós dois, para nós todos aqui. Amém? É que eu e você, entendeu? Nós dois. Né? Mas vamos lá. Então ele diz o seguinte, não demonstre favoritismo a ninguém. E quantas vezes nós somos culpados por julgar a pessoa pela sua aparência? Quantas vezes? Quantas vezes nós julgamos as pessoas, por exemplo, ao entrar por aquela porta, pela aparência dela?
Se estiver bem vestido, bem arrumado, bem alinhado, nós recebemos de uma maneira. Agora, se estiver sujo, se estiver às vezes cheirando álcool, a gente fica um pouco receoso. O receio também, principalmente no dia que nós estamos vivendo, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas também. Né? É isso que Tiago está dizendo aqui. Muitas vezes nós julgamos as pessoas por causa da raça, da cor, da nacionalidade. Às vezes nós julgamos até pela idade. Ah, isso aqui é porque é muito novo. Ah, aquela lá é porque é muito velha. Até nisso nós julgamos as pessoas. Até nesse ponto. Ah, esse aqui fez isso porque é muito novo, é imaturo mesmo. A outra, pensa assim porque é muito... Isso é julgamento. É um pré-julgamento que nós estamos fazendo. Nós não devemos fazer isso. Nós precisamos ser maduros. Ok? A sociedade em geral, isso inclui a igreja, isso inclui nós, ok? Gosta muito de dar valor a quem se destaca. Nós damos valor a quem se destaca. E aquela pessoa que fica quietinho lá no cantinho, a gente não dá muito valor para ela. É assim ou não? Sempre assim. Quem você ouve falar mais é a pessoa que se destaca mais. Quem você ouve as pessoas irem atrás, quem você ouve as pessoas... Está sempre ali junto, são as pessoas que se destacam mais. Aquelas que ficam mais quietinhas, que ficam mais no cantinho, a gente tende, mesmo sem querer, a, de certa forma, ignorá-las. Né? A não querer muito papo, a não querer muito contato. E isso é ruim. Isso é muito ruim. Nós não podemos fazer isso como igreja. Por favor, ok? Nós julgamos as pessoas por suas posses. Né? Nós mudamos, já reparou que você muda até o jeito de falar? A gente muda até o jeito de falar, dependendo... Quando você olha a pessoa, você já sabe se essa pessoa é uma pessoa que tem posses ou não. E você muda até o jeito de falar. Você fica mais educado, você fica mais culto, você fala palavras difíceis, né? É verdade ou não? É verdade. Nós que somos lá do interior mesmo, se for alguém mais assim, você procura não forçar muito a porta, né? Não força muito, né, pastor Kleber? Né, Kleber? Tá vendo? A gente quer até mudar. A gente quer falar mais bonito. Por quê? Porque essa pessoa impôs alguma coisa pra gente. Mas não deve ser assim. Por que essa pessoa é melhor que a outra, que não tem posses? Não deve ser assim. Nós devemos tratar as pessoas da mesma maneira. Não importa se ela tem posse, não importa se ela é estudada, se ela não importa se ela é rica ou se ela é pobre, isso não importa. O que importa é que nós devemos tratar as pessoas de igual maneira. Amém? Ok. Então, Tiago está dizendo aqui, se você é um crente no Senhor Jesus, então nenhum tipo de preferência desses tipos que eu acabei de falar aqui deveria ser evidenciado na sua vida. Ok? Jesus, antes de ascender aos céus, de volta aos céus, depois que ele ressuscitou, deixou 2 novos mandamentos. Quais foram? Por que você acha que ele deixou esse mandamento? Será que ele viveu isso? Ele viveu isso. Ele mesmo foi rejeitado. O que viria para salvar, o Messias que viria para salvar o povo, que viria para trazer de volta a liberdade do povo, eles não entenderam. Por quê? Porque ele foi pré-julgado. Porque eles esperavam o Messias como? Reinando em glória, como um guerreiro, como um rei poderoso. E ele veio humilde, montado no jumentinho, pobre, andando a pé, descalço, comendo pão. Eles não entenderam aquilo. Não, você não pode ser o nosso Messias. Está vendo? Até Jesus, gente. Jesus passou por isso, por esse tipo de pré-julgamento. Não é à toa que Tiago está falando aqui. Olha, o Senhor Jesus deixou 2 novos mandamentos. Amai o Senhor teu Deus com tudo que você tem, vamos parafrasear, e ame o seu próximo como... Ok, vamos lá um exemplo específico que eu acabei de dizer aqui. Tiago diz que 2 visitantes entraram na igreja. Nós estamos supondo que são 2 visitantes, porque eles não sabiam nem onde sentar. Então eles chegaram na igreja, chegaram na congregação dos santos, chegaram lá no ajuntamento de pessoas, olharam, o que aconteceu com os 2? As pessoas foram logo naquele que estava bem vestido, com anel, Até porque naquela época era muito fácil de identificar uma pessoa rica, porque a igreja era formada na sua grande maioria de pobres e escravos. Então era muito fácil você identificar isso. Então, ou seja, aquela pessoa que entrou com o anel no dedo, muito bem vestido, eles já pegaram, já
trouxeram aqui no melhor lugar, sentaram aqui. Se tivesse aqui umas cadeiras atrás do púlpito, seria aqueles que ficam sentados aqui, né? Esse aqui merece um lugar especial. Agora, chegou um pobre, você de preferência sente no chão, onde nós colocamos os nossos pés, ou então fica em pé mesmo. Não tem lugar para você aqui. Não existe lugar para você aqui. Então, esse é um exemplo claro de favorecimento de pessoas, ok? Então não existe nenhum, notem aqui, olha, preste atenção, não existe nenhum comentário aqui acerca da riqueza. Não é que não pode ser rico, não é que Deus ama mais os pobres do que os ricos, não, esse não é o ponto. O ponto é o que nós fazemos com essa pessoa rica, é o valor que nós damos a ela, esse é o ponto. Nós não somos salvos, aliás, a Bíblia não diz que somente os pobres são salvos e chamados para o Senhor Jesus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que os ricos não serão salvos. A Bíblia diz que seria mais fácil passar um camelo do que um rico entrar no... Mas por que ele está usando isso como uma metáfora? Por quê? Porque, fala para mim, se uma pessoa rica acha que precisa de Deus. Não. Ela acha que não precisa de Deus. Porque ela tem posse, ela tem dinheiro, ela compra o que ela quer, ela veste o que ela quer, ela come o que ela quer, ela mora onde ela quer, ela tem tudo. Ou seja, eu tenho tudo, para que eu preciso de Deus? Enquanto que o pobre não tem nada, então o que me resta? Deus. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Então esse é o ponto, ok? O homem aqui foi direcionado a sentar num lugar especial, enquanto que o outro, coitado, lá no último banco da igreja, ou de preferência, lá para fora. Ok? Então, isso nem de longe representa uma atitude cristã. Nem de longe. Não deveria ser assim. E queridos, isso já aconteceu aqui, Cliff Oak Church, não faz muito tempo. Chegou um homem por aquela porta, embriagado, bêbado, a gente tem que tomar cuidado, ok? Mal cheiroso, mal vestido. O que nós fizemos com ele? O que nós fizemos com ele? Quem se lembra aí? O que a igreja fez? Nós colocamos ele para sentar onde? Aqui no primeiro banco. Lá no último banco. Ok. Talvez tenha uma explicação para isso. Ele estava falando, estava muito falante, estava muito eufórico, queria conversar. Lembra disso? Lembra disso? Que ele ficou lá no fundo conversando com todo mundo? Aí nós precisamos ficar quieto, o pastor está pregando. Aí, para a gente se livrar dele, o que a gente fez? Foi lá, pegou um cafezão bem forte, deu para ele e falou, agora vai para casa descansar. Vai. Foi isso que nós fizemos. A gente precisa ter esse cuidado também. Será que era só do café que ele estava precisando? Ele estava precisando também do café, mas era só do café que ele estava precisando? Vamos lá, vamos ser honestos com nós mesmos. É mais fácil fazer assim, né? É mais fácil fazer assim. Mais fácil dar um café e mandar embora. Vai para casa, vai que você não está bom para ficar aqui não. Para nós é mais fácil, mantemos a ordem no culto, olha que silêncio. Né? Mas não é isso que deveria ser feito. Não é isso que deveria ser feito, ok? Então, enquanto nós damos preferência aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos nós damos preferência àqueles que são mais afortunados, o Senhor fez exatamente o contrário. Olha o que ele diz lá, olha o que diz Tiago 5:7. Ouçam, meus amados, 2:5-7. Ouçam, amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Vocês têm desprezado o pobre, mas são os ricos que oprimem vocês. Mas não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Que bom nome é esse? Que bom nome é esse? Qual é o bom nome que os ricos difamam? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Eles difamam o nome pelo qual vocês foram invocados. Sobre vocês foi invocado. Eles difamam isso. E, no entanto, nós damos preferência para eles. E aí nós não ligamos para o nosso irmão que está passando necessidade do nosso lado. Nós não ligamos para aquele que procura nossa ajuda. Para o bêbado que entra na igreja. Jesus aqui não está dizendo que é bom ser pobre e ruim ser rico. E Tiago também não diz isso, que é bom ser pobre e ruim ser rico.
Ele também não está dizendo que só os pobres são salvos. Ele disse isso alguma vez? Você já viu a Bíblia falando? Somente o pobre será salvo. Somente o pobre herdará o reino do céu. A Bíblia diz que os humildes. Agora, humildade e pobreza não tem nada a ver. Humildade é uma coisa, pobreza é outra. Humildade não é sinônimo de pobreza, porque eu conheço muito pobre que não é humilde. E conheço muito rico que é humilde também. E aí? Nós precisamos saber diferenciar isso. Tem muito pobre humilde, com certeza. Mas tem muito pobre que é nariz empinado e que não é humilde. E tem muito rico soberbo, mas tem muito rico que é humilde. Então nós precisamos saber diferenciar essas coisas. Então o problema não é esse. O problema é como nós olhamos para eles, como nós olhamos para essas pessoas, no caso da igreja. Como nós o recebemos, como é a nossa recepção para essas pessoas. Deveria ser da mesma maneira. Olha, se você é pobre, você senta aqui na frente. Se você é rico, você senta aqui na frente também. Se você vem da Bolívia, você pode sentar aqui na frente também. Não precisa sentar lá atrás só porque você é grande, né? Nesse caso é bom sentar aí mesmo, você é muito grande mesmo, fica aí, né? Mas é verdade, gente. Essas pessoas que nos visitam deveriam e devem se sentir bem-vindas na nossa casa, no nosso lanche, em qualquer lugar que eles estejam. Eu tenho certeza, graças a Deus, eu estava lá, eu pude ver, eu tenho certeza que o nosso visitante se sentiu bem-vindo. Tanto na minha casa, quanto na casa dos irmãos, quanto aqui na igreja. Ou seja, é assim que deve ser. Mas por quê? Só porque o visitante é meu amigo? Não, porque o visitante está nos visitando. Não é isso? Ninguém sabe da história, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe o que tem, ninguém sabe o que faz. O negócio é saber receber as pessoas. Amém? Ok, então vamos lá, continuemos então. Eu já falei isso aqui antes, acho que há algum tempo atrás, mas vou falar de novo para relembrá-los, ok? Olha só, alguém um dia já disse o seguinte, que pessoas são para serem amadas, coisas são para serem usadas. Nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas. No entanto, hoje tem sido diferente até na igreja. Hoje na igreja nós amamos as coisas e usamos as pessoas. O processo está invertido. Hoje, nesse mundo materialista em que nós vivemos, não é nada ruim também ter coisas, não tem problema nenhum. O problema é quando nós amamos as coisas e deixamos de amar as pessoas. Nós desprezamos as pessoas por causa das coisas. Isso é errado. Isso é errado. Nós não podemos agir dessa maneira. As pessoas são para ser amadas, as coisas são para ser usadas. Nós temos amado tantas coisas, gente. E o problema de amar as coisas é que nós ficamos frios. Nós olhamos só para o nosso umbigo, porque o que importa é o meu bem-estar. Se eu tenho coisas que me fazem bem, se eu tenho um carro bom, se eu tenho uma casa boa, se eu tenho o telefone, o iPhone 10, se eu tenho o iPad Pro 360 graus, sei lá das quantas, isso me faz bem, então o que importa sou eu. Então eu amo essas coisas, então eu desprezo as pessoas. Eu não preciso de pessoas, contanto que eu tenha coisas. Não, eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas. Eu só uso as coisas são só para ser usadas. Porque aquilo vai passar. Mas a amizade verdadeira, aquela que perdura de verdade, aquele irmão seu que realmente te ama, que você o ama, essa amizade vai perdurar. Vocês vão passar por dificuldade, vocês vão passar vai tropeçar, vocês vão, às vezes, um machucar o outro, mas se for firmado em Cristo, vai perdurar. É um relacionamento, é como um casamento, gente. É casamento. É casamento com Cristo, é casamento com o irmão, com a irmã. É um relacionamento, é uma aliança, é um compromisso. Não é à toa que o Senhor fala que Ele fez, na ceia do Senhor, Ele fala que esse é o símbolo da nova aliança que eu fiz com vocês. E se nós estamos em Cristo, nós temos aliança com Ele e temos aliança uns com os outros. Não é isso? Eu não tenho aliança só com Cristo, eu tenho aliança com você, que é para isso que eu estou aqui. Senão, para que eu estaria aqui? Não é isso? Para quem que eu estaria pregando? Para quem que eu estaria aqui servindo na igreja? Para quem que o Eduardo ia estar tocando piano, a Adriana e a Meire iam estar cantando, nesse caso só hoje, né, que está só os três? Para quem? Para as paredes? Não, nós temos aliança, compromisso com vocês.
Então é isso que precisamos lembrar sempre. E não foi exatamente o que Jesus fez na cruz do Calvário? Não foi exatamente o que Jesus amou. Jesus trata com misericórdia. O amor dá às pessoas o que elas necessitam, não o que elas merecem. É por isso que nós temos que demonstrar amor o tempo todo, com os de fora e com os de dentro. O amor dá às pessoas o que elas necessitam e não o que elas merecem. Já pensou se nós recebêssemos do Senhor Jesus o que nós merecíamos? Não, Ele deu o que nós necessitávamos, que era a salvação, que era o perdão do pecado. Amém? Da mesma coisa, da mesma maneira deve ser nós nos nossos relacionamentos. Nós não devemos dar às pessoas o que elas merecem, porque às vezes nós achamos que elas merecem uma bicuda na canela mesmo, né? Mas não deve ser assim. Você ri, né, Alex? Né? Na canela porque é onde dói, é onde tem o ossinho ali, que é bem onde dói mesmo, assim. Bem na quininha, né, Derek? O Derek já me deu você pensa que eu esqueci, viu? Mas foi sem querer, ok. Mas é isso, não dê para as pessoas o que elas merecem. Só se você achar que elas merecem amor. Você acha que todo mundo merece amor, né? Todo mundo merece amor. Ó. Amor para todos. Não é assim. Não é bem assim, né? Mas nós devemos tentar, na medida do possível, aliás, o máximo que nós conseguimos. Nós precisamos tentar viver assim. Ok? Então vamos lá. Qual é o resultado? Qual seria o resultado se nós fizéssemos tudo isso que eu disse ou deixássemos de fazer tudo isso que eu disse? Qual seria o resultado dessas coisas? Se nós amássemos como deveríamos amar, se nós realmente dessemos às pessoas não o que elas merecem, mas o que nós temos para dar para ela, que seria amor, ok? Qual seria o resultado se não existisse favoritismo dentro da igreja? Qual seria o resultado se não tivesse problemas na igreja? Quais seriam os resultados disso? Vamos observar algumas coisas então. Não seria maravilhoso, gente, se a nossa igreja fosse conhecida aqui em Canital como a igreja, como o povo que ama? Aquele povo ama. Toda vez que eu vou lá, eu sou bem-vindo. Toda vez que eu encontro na rua, tem uma mão para estender para mim. Não seria maravilhoso se a gente fosse conhecido assim? Seria ou não? Ok, então eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês têm amigos que não vêm aqui, não? Ok. Então, alguns deles provavelmente já vieram aqui. Eu gostaria que vocês perguntassem aos seus amigos qual foi uma das características que mais chamou a atenção deles aqui na igreja. Só para ver a resposta. Só para ver a resposta. A minha experiência aqui nessa igreja, quando eu cheguei, quando eu e a Adriana chegamos, não foi nada boa. Há 12 anos atrás. Nós ficamos quase 4 meses sentados no banco e ninguém, absolutamente ninguém da congregação, a não ser o pastor Wellington, que era o pastor na época, falou com a gente durante 4 meses. 4 meses. Não foi 4 domingos, não, foram 4 meses. E a igreja era cheia. Está vendo esses bancos vazios aí? Ó? Não tinha não, era cheia. Ou seja, era cheia e vazia. Infelizmente. E isso mudou, graças a Deus. Eu estou falando da minha experiência com a Adriana. E depois disso, todas as pessoas que vêm pela primeira vez ou que têm chegado à igreja, agora o assunto é diferente. Nossa, eu me senti muito bem-vindo aqui. Né? Eu gostei daqui, eu quero voltar aqui. Então, isso é bom. Só que eu quero que você faça essa experiência. Fale com algum amigo seu e pergunte qual foi uma característica da igreja que chamou a sua atenção. No tratamento da igreja. Tá? Que tomara que uma delas seja, olha, ali é pregada a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso. Amém. Que essa seja uma delas. Mas que, olha, a igreja é uma igreja que ama as pessoas. É uma igreja que acolhe as pessoas. Essa deve ser a outra. Ok? Vamos fazer esse teste? Ok, então vamos lá. Então vamos ver como é que vai ser. Ok? O amor, gente, ele atrai as pessoas. Quando você, presta atenção, se você é uma pessoa amável, você atrai as pessoas. As pessoas querem ficar perto de você o tempo todo. As pessoas querem ficar junto de você o tempo todo. Agora, se você é uma pessoa amarga, que vive de cara amarrada, você repele as pessoas, não é isso? E a igreja não é diferente. Se a igreja
está o tempo todo de braços abertos recebendo a quem chega, nós atraímos as pessoas. Agora, se nós estamos o tempo todo repelindo as pessoas, como é que faz? Nós discutimos sobre isso sexta-feira, na nossa reunião de membros. Nós falamos sobre o perigo que está por aí, por exemplo, de sofrermos talvez um atentado, sei lá, alguém vir aqui querer fazer alguma coisa na igreja. Uma das sugestões foi que nós, depois que todo mundo chegasse, trancasse a porta da igreja para fazer o culto. Você acha que funcionaria? Eu acho que não, sinceramente. Eu acho que não funcionaria. Primeiro, porque a igreja tem que estar de portas abertas para receber quem quer entrar. E muitas vezes as pessoas não sabem que hora começa o culto, que hora que termina. Eles vão entrar, eles estão vendo a porta aberta, eles vão entrar. E talvez é ali que Deus vai usar. Talvez é ali que Deus vai falar com essa pessoa. Agora, a igreja de porta trancada, então vamos parar de fazer missões, evangelismo, vamos parar de fazer tudo, porque não vale a pena. Né? A gente tem que se precaver? Com certeza, a gente tem que se precaver sim. Diante das situações, diante tudo que está acontecendo ao nosso redor, com certeza, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar orientados ao que fazer, mas, sinceramente, fechar a porta da igreja quando começar o culto, para mim não é uma saída. Espero que para vocês também não seja. Ok? Então vamos lá. Então, para nós vermos de maneira prática o que nós devemos fazer, qual que tem que ser a nossa reação. Vamos lá, Romanos 15, 7. Abram aí comigo, por favor. Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? A aceitação é a chave. A aceitação é a chave. Já ouvimos muitas pessoas dizerem que a igreja é um hospital. A igreja é verdade, é um hospital para pecadores. Aqui é um hospital para pecadores. Aqui não é um hotel de santo. Aqui não é um hotel de santo, um clube de santos. Aqui é um hospital para pecadores, é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ser tratados por Deus, para ser tratados pelo Espírito Santo, para ser exortado pela palavra e ser curado dessas coisas através da palavra. Então, por isso que nós chamamos a igreja de hospital. Isso aqui não é um clube, não é um hotel para santos, onde só santo pode entrar, onde só sem pecado. Tem alguém sem pecado aqui? Se tiver, pode sair. Não tem, não existe, não tem, ok? Você já pensou que lá no céu você precisa começar a se acostumar com essa ideia? Lá no céu, aquele que você não se dá, pode ser que aquele que você não se dá muito bem, vai estar lá e vai viver lá a eternidade com você? Né? Esse aí vai estar lá e vai viver a eternidade com você. Tudo bem que não vai existir mais essas coisas, mas já vai se acostumando com a ideia. Né? Você já pensou que, na verdade, existem aqueles que você acha, que você pensa assim, esse eu tenho certeza que eu vou encontrar lá no céu. E talvez você não vai ver lá. E talvez também tenha aqueles que você fala assim, eu tenho certeza que esse aí vai direitinho para o inferno. E quando você chegar lá, você vai ver o fulano, a fulana lá. Fala, misericórdia, Senhor. No céu, no céu. No céu. No céu. Já pensou nisso? Já passou pela sua cabeça? Já ou não? E aí? Hã? Pois é. Pois é. Exatamente. Você pode garantir que você vai estar lá? Pode? Pode ou não? Você pode ou não? Eu posso. Eu tenho certeza da minha salvação. Opa, peraí, igreja. Claro que bate no peito aí, fala, eu vou estar lá. Em nome de Jesus. Ué, tá doido? Nós vamos estar lá, nós vamos nos encontrar lá. Opa, nós somos salvos em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça. Amém? Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Agora, salvação individual, tem certeza da minha, da sua eu não tenho. Sorry, é bem assim, Patrícia. É isso, ok? Então vamos lá. Segunda coisa, Filipenses 2, de 3 a 5.
Demonstre apreciação a todos. Filipenses 2, de 3 a 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Gente, você quer mais humildade do que isso? Você quer demonstração maior de humildade do que isso? O Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria pegar-se. Aí tem a continuação, mas esvaziou-se si mesmo e assumiu a forma de servo. É isso. Isso chega, gente, ainda a ser muito mais adiante do que simplesmente a aceitação uns dos outros. Isso é muito mais além do que isso. Não é só aceitar uns aos outros. É você, sabe quando você, vou colocar um exemplo aqui, sabe quando você vai na sorveteria? Aí tem lá aquela bancada de sorvete, assim, com 350 sabores de sorvete. E você só pode escolher 2. Que é R$5 uma bola. R$5 não, 5 libras uma bola, porque aqui é caro o sorvete, né? 5 libras uma bola, você só fala, você só tem direito a 2. Você fala, nossa, 10 conto por 2 bolinhas, mas vamos lá. Aí você tem que escolher só 2 em meio de 35 bolas de sorvete. Aí você olha. Tá bom, vai, eu escolho essa e essa aqui. A nossa atitude como cristão não pode ser essa. O seu sacrifício tem que ser para todos. Se envolver isso aqui, também. E se na hora ali chegar o irmão e falar, ô irmãozinho, paga aí 2 bolinhas para mim também. E aí? Toma, tá bom, vai, toma a minha. É assim que vai fazer? Não, irmão, pode pegar logo 4. Tá bom, viu? Tá bom. Então a igreja precisa ser assim. A igreja precisa ser uma... Eu estou usando esses exemplos, gente, para ficar claro. Eu gosto de usar esse exemplo para... Se você esquecer de tudo que eu falei, você vai lembrar da bola de sorvete. Ok? Você não é para dar um lambidinho e dar para o outro. Você tem que dar do jeito que está. Ou pagar para o outro ainda. Ok? Nós devemos ser assim. Nós precisamos ser assim. Eu estou usando a bola de sorvete, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser qualquer outra coisa. E se for a jaqueta que você está usando hoje, bonita, que você comprou ontem, lá na Oxford Street? E o irmão fala, que jaqueta bonita, irmão. Rapaz, eu estou precisando de uma jaqueta, que eu estou morrendo de frio, que eu não tenho nem uma jaqueta para trabalhar. E aí? Leva na Primark, é boa. Ok. Então, queridos, é isso que eu estou querendo dizer, ok? Nós precisamos entender, precisamos aprender a conviver em harmonia, nós precisamos viver de maneira que nós amemos uns aos outros, afinal de contas, nós fazemos parte do corpo de Cristo, não é isso? E o que acontece com as partes do corpo? Uma parte faz o que com a outra? Exatamente. Para a minha mão mexer, ela tem que estar conectada ao meu braço, que é conectada ao meu cérebro. Meu cérebro, você está vendo meu cérebro mandando a mensagem? Você não está vendo, mas está mandando. Tem que estar conectado. O que adianta se a minha mão estiver aqui em cima? Eu vou mandar o cérebro, mexe? Não vai mexer. Então nós estamos conectados. Não é à toa que a Bíblia usa essa figura do corpo, porque nós devemos estar conectados uns aos outros. Como é que faz se o pé estiver separado da perna? Ele vai fazer alguma coisa? Vai servir para alguma coisa? Não, pelo contrário, vai ficar podre, vai ter que ser jogado fora. Não é isso? Ou seja, se você estiver fora do corpo de Cristo, você não presta para nada. Desculpa te falar isso, mas é a verdade. Se você estiver fora desse corpo, se você estiver fora de Cristo, não presta para nada. Vai ser uma vida sem propósitos. Vai ser uma vida por viver. Não dá para ser assim. Não pode ser assim. Ok? Que tal se a partir de hoje nós pararmos de ficar comentando, porque crente não fofoca, crente comenta, né? Se a gente parar de ficar comentando dos erros da vida do outro e sermos encorajadores, ao invés de ficar comentando, de ser o apontador, o apontador nesse caso, aquele que aponta o dedo, o acusador, ao invés disso nós temos aquele que dá a mão por mão levantar, por mão que caiu. Quão bom seria se fosse assim?
Em vez de parar de comentar, ir lá e ajudar, usar um verbo diferente. Em vez de comentar, usar o verbo ajudar, encorajar, erguer, levantar, orar por essa pessoa. É o que nós deveríamos fazer. Mas não é isso que fazemos na prática. É isso que Tiago está dizendo. Vocês dizem que vivem assim, mas na verdade vocês não vivem. Nós dizemos que vivemos assim, nós passamos a imagem de que vivemos assim, mas na verdade não vivemos. Então, que bom seria se parássemos de ser comentadores e fôssemos encorajadores. Vamos ser encorajadores. Vamos encorajar uns aos outros. Vamos dar as mãos uns para os outros. Vamos andar juntos, de verdade. Não é só andar junto um do lado do outro, não. É andar junto querendo saber como está. Como é que você está? Você está com um problema em alguma área da sua vida? Vamos orar a esse respeito, então. Mas é orar você e a pessoa, e no máximo, talvez, um líder da igreja para estar sabendo se for uma coisa muito grave. Não é a igreja... Não, irmão, estou compartilhando que precisamos orar sobre isso. É nada, você está querendo falar mal do outro mesmo. Não deve ser assim. Ok? Qual foi a última vez, essa é a pergunta para nós agora. Qual foi a última vez que eu e você paramos para virar para uma pessoa e dizer assim, olha, você tem sido uma bênção na minha vida. Para encorajar essa pessoa, você tem sido uma bênção no ministério. Você tem sido uma bênção na igreja. Qual foi a última vez que você fez isso? Responda para você mesmo. Está vendo? Você consegue lembrar qual foi a última vez? Não, né? Eu não me lembro. Eu não me lembro qual foi a última vez. Sinto muito falar isso para vocês, mas eu não me lembro. Qual foi a última vez que eu falei, olha, você é uma benção, viu? Obrigado pela sua ajuda no ministério. Não me lembro. Nós precisamos exercitar essas coisas. Mas eu me lembro qual foi a última vez que eu chamei alguém para conversar sério. E para falar, olha, está errado isso aqui está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Essa vez eu me lembro. Tenho certeza que você se lembra também. Então precisamos mudar isso, ok? Agora é encorajamento, 1 Tessalonicenses 5, 10 e 11. 1 Tessalonicenses 5, versos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. É isso aí, é isso aí. Paulo aqui está dizendo, olha, vocês estão fazendo isso, então continue assim, vocês estão indo no caminho certo. Cliff Oak Church, você está agindo assim? Nós estamos agindo assim? Se você acha que está, amém, então continue fazendo. Se você não está, comece a fazer isso, então. Exortem-se e edifiquem-se. Você pode me dar um sinônimo da palavra exortação? Admoestação é uma. O que mais? Encorajamento é outra. O que mais? Tem mais. Ensinamento. O que mais? Tem mais, gente. Quando precisa... Ok. Ok. O que mais? Olha lá, olha o que eu disse. Coming in, that's fine, coming in. Ok. Então tá vendo? Só que uma das palavras que vocês não pensaram e na verdade não existe é julgamento. Exortação não é julgamento. Exortar não é julgar. Exortar não é condenar. Exortar é ajudar. Exortar é encorajar. É isso mesmo que vocês disseram. Vocês perceberam? Graças a Deus, nenhum de vocês lembrou da palavra julgar. Lembrou? Não? Se lembrou, guarda para você, morde a língua. Ok? Então é isso. Quando as pessoas tropeçam, não sejamos aqueles apenas que criticam, mas aquele que dá a mão para levantar, como eu já disse antes. Quando as pessoas não sabem o que fazer, nós precisamos dar orientação para elas. É assim que funciona. O que você faz quando seu filho erra? Você dá orientação, você dá uma bronca, sim, se precisar, você chama atenção, põe de castigo e você fala, olha, não faça mais isso, faça isso, não é isso?
É assim que a gente educa os filhos. Olha, não pode fazer isso, você está errado. Não siga nessa direção, siga nessa. Olha, não faça isso porque eu já passei por aí e eu já caí, eu já errei. Então eu estou te poupando. Eu estou querendo que você não passe por aí, mas mesmo assim os imbecis vai lá e quer fazer. Né? Não, eu quero fazer porque eu quero experimentar, não é isso? Não, né? Não põe o dedo aí. Não come isso aí que é ruim, moleque. Vai lá e põe na boca. Né? Sempre assim, mas ok. Então vamos lá. Então nós precisamos ser esses encorajadores, não esses reclamadores que tem por aí, né? Ok? Nenhum de nós aqui, queridos, nós somos salvos ou muito menos chamados para sermos juízes. Tem algum juiz aqui? Não. Graças a Deus. Não tem juiz aqui. Nós não somos salvos e nem chamados para sermos juízes. Na verdade, é o contrário. Nós somos chamados e exortados a sermos ajudadores, não julgadores. O Senhor está nos dizendo aqui, através do livro de Tiago, que é o seguinte: a igreja que acolhe, a igreja que aprecia as pessoas, a igreja que ajuda uns aos outros, a igreja que dá a mão um para o outro, a igreja que ora um pelo outro, a igreja que dá suporte um ao outro, é a igreja que Deus abençoa. Ou você acha que Deus está no negócio, numa igreja que só vive brigando entre eles? Fala sério. Você acha isso? Eu não acho, sinceramente eu não acho. Das duas, uma. Ou tem alguma coisa muito errada, ou esses dois grupos que estão brigando não estão servindo o mesmo Deus. Não tem como, não dá. A gente pode, veja bem, a gente pode discordar de ideias. A gente pode, talvez, termos visões diferentes de determinados assuntos, mas, no final das contas, continuamos sendo irmãos e o trabalho continua. Amém? Esse não é o problema. O problema é quando existe um tipo de contenda dentro da igreja que divide a igreja. A própria palavra diz que o reino dividido... Exatamente, e não vai mesmo. Então, precisamos tomar cuidado com essas coisas, ok? E precisamos quebrar essas barreiras. A nossa igreja, a minha vida, a sua vida, a nossa igreja, o nosso ajuntamento de pessoas, o que precisa mover isso aqui é o amor. Você está aqui por causa do amor. Primeiro, porque Deus te amou. Segundo, porque Jesus também te amou. Terceiro, porque você amou Jesus também. E é por isso que você está aqui. Então, nós estamos aqui movidos pelo amor. Não é isso? Por que você serve? Porque senão o pastor vai ficar te ligando e te falando na sua cabeça? Não. Eu espero que não seja por isso. Você serve porque você ama servir. Você gosta de servir os outros. Espero que seja esse o motivo. Se for por causa do pastor, fale comigo que eu te libero. Tranquilo. Te libero, exatamente. Tá bom? Então, por favor, gente, o amor é que precisa ser o centro disso aqui. Ok? Nós precisamos quebrar essas barreiras. Quem foi o maior quebrador de barreiras aí? Vai. Quem foi o maior quebrador de barreiras da história bíblica? Claro que foi ele. Claro que foi ele. Ele andou com os pobres, quando não era para andar. Comeu com os pobres, quando não era para comer. Curou no sábado, quando não era para curar. Tocou em leproso, quando não podia tocar. Curou a mulher do fluxo de sangue, que não era nem para chegar perto dele. Falou com a mulher samaritana, que não era para falar. Exortou os mestres da lei, que não podia fazer, chamou ele de falsos mestres, de fariseus, de hipócritas, sepulcros caiados. Ele foi o maior quebrador de barreira. Ele foi o maior quebrador de barreira e ele tem nos ensinado todo o tempo. Ele desafiou essas barreiras. Ele obedeceu ao Pai incondicionalmente. Ele obedeceu, ele não colocou condição nenhuma para obedecer. Ele amou incondicionalmente, ele não colocou condição. Porque se fosse condição, ele ia falar, primeiro você me aceita, depois eu morro por você. Já pensou? Quem é que vai me aceitar? 3, 4, 5, não. Você, para esse lado, vocês para o outro. Vou morrer por vocês, só por vocês não. Não teve essa condição. Ok? Então ele amou, ele perdoou incondicionalmente, gente. Ele perdoou incondicionalmente, não teve nenhuma condição para isso. Então,
Se nós somos um em Cristo Jesus, nós precisamos tentar, na maneira do possível, viver de maneira que isso reflita nas nossas vidas. O nosso goal, o nosso alvo é vivermos cada dia mais próximo do Senhor Jesus. Como? Fazendo o que Ele fez, tentando fazer como Ele fez, tentando amar como Ele amou, tentando viver como Ele viveu, tentando fazer o que Ele fez. Não é assim? Por isso somos chamados de discípulos dele, não é isso? Você é um discípulo de Jesus ou não? Somos, né? Devemos ser. Você só não é apóstolo, né? Mas discípulo você é. Amém? Amém. Amém. Glórias a Deus. Então, que possamos ter isso em mente. A igreja precisa ser uma igreja que ama. Nós precisamos amar uns aos outros. Independente se o cabelo dela é, sei lá que cor, agora que cor que tá isso aí, nega? Marrom, se é loiro, que nem o da Paula, que nem dessa menina aqui, se já não tem, já está perdendo os cabelos, se já não tem tanto assim, né, Wayne? Né? Independente disso, a igreja precisa ser uma igreja que ama, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a amarmos uns aos outros, mas de maneira verdadeira, enfrentando toda a diferença, enfrentando toda a dificuldade, com as discussões que vão acontecer, com as diferenças que vão ter. Nós não vamos concordar com tudo, mas em uma coisa nós precisamos concordar: nós amamos uns aos outros. Amém? Em mais uma coisa nós precisamos concordar: nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas discussões muitas vezes, mesmo com as nossas brigas. Vai ter briga, viu? Vai ter briga. Mas nessas coisas nós não podemos discordar. Eu continuo amando você e nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe, em nome dEle. Amém.